Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus aos irmãos e irmãs. Estamos começando mais um podcast da semana. Hoje é segunda-feira e sempre fazemos o podcast, né? Podcast não é o sermão, não é a pregação, é o material de apoio, de ajuda e de suporte aos que vão ministrar e pregar a palavra de Deus. Espero de alguma maneira que o podcast ajude ao pregador ou pregadora que se debruçará diante da palavra e na inspiração do Espírito Santo de Deus, ouvirá de forma mais contundente a voz e a palavra do Senhor sobre a sua vida, né? Amém? Maravilha. Vamos fazer primeiro o podcast, como fazemos de terça-feira e, subsequentemente ou respectivamente, de quinta-feira. Estamos na 31ª semana. Esse mês de julho é o término da campanha. Talvez a gente faça mais 2 sermões aí para a última semana, né? Que vai ficar já que o aniversário da igreja mudou, a gente vai preencher ali. Ainda esta semana ou na próxima, nós estaremos publicando para definir os pregadores e dirigentes dos últimos sermões. Sem problema. O mês de julho é o término da campanha da família como um projeto indissolúvel de Deus, né? Na minha vida e na sua vida. Como sempre, começamos com a lição falando sobre a presença. Eu fiz um recado da presença. A linha vermelha é a EBFD e a linha preta é os cultos. Tivemos uma presença baixíssima da liderança. Eu sei que, repito de novo, há muitos que estão doentes, enfermos, acamados com essa virose, né? Há um surto. Eu tenho falado com muitos pastores, alguns têm comunicado, não tem cara. Eu já peguei ela umas 3, 4 vezes ou mais. Depois que eu tomei a vacina e tomei alguns remédios, meu corpo tem aumentado a resistência, melhorado. Mas eu sei que ela derruba. Por isso, se cuide, se proteja. Ou vamos ter algumas atividades, se você não tem condição, não vá. E se tem melhor, use máscara para não contaminar os outros, né? Seja pastor, não tem dinheiro para comprar. Na igreja tem máscara de graça, você pode pegar, use máscara, se proteja. Você que tem comorbidade, também evite para isso, né? Então, nós temos sentido, mesmo assim, tem muitos que não estão doentes. Eu sei que alguns estão viajando, estão em férias, amém. Mas tem muita gente que abandonou a EBFD. Isso é lamentável, triste. Eu sei que alguns, com exceções que não podem, têm as suas dificuldades, trabalham, estão doentes, outros problemas que surgem, mas uns abandonaram a EBFD. E, e isso, para mim, o pastor que abandona a EBFD não tem uma justificativa. É triste, é constrangedor essa condição, né? De um líder que não vai na EBFD. Aos que vão, não deixe de marcar a sua presença. Não há crescimento sem presença, sem participação, sem se envolver, produzir para o reino de Deus. O crescimento não vem por osmose, ou sem fazer nada, sem eu me expor, sem eu tentar fazer alguma coisa. Não há. Há, ao contrário, uma regressão e não um crescimento. Por isso, se você quer crescer, participe da obra da igreja e trabalhe para o reino e para a obra do Senhor, que é importante. Como sempre fazemos a semana, nós começamos já o mês de julho, terminamos o mês de julho, a presença por ministério. Isso aqui não é só de pastores, geral, de todas as pessoas que fazem presença. Aqui estão os líderes e o Ministério Filhos de Asaf, né? São aqueles que participam. O preto são culto e o azul é a presença na EBFD. Veja a média do seu ministério, né? E trabalhe em prol para que eles e elas tenham maior participação nas atividades e nas programações da igreja. E aqui também colocamos os 50 mais.
presentes aos cultos, né? Se não me falha que a memória, é isso mesmo, né? 50 mais, os que mais têm representação de presença durante o ano de 2024 está do lado aqui esquerdo, do lado direito está 2025. Veja, os mais presentes da igreja, estamos valorizando, reconhecendo publicamente essas pessoas que estão sistematicamente no sul da igreja. Eu fico feliz. Os meus comentários não mudam, aliás, só acrescentam. Todas as vezes eu deixo ele. Estamos acompanhando de perto. Eu tenho chamado alguns não têm vindo. Entendo que ele não quer mais nada com o ministério, os que eu tenho convocado. Conversei com alguns, né? Outros eu não consegui ainda conversar. Entendo que há alguns que não querem, que não querem mais nada com o ministério, não querem mais saber nada da obra, do ministério do Senhor. Eu respeito. Eu tenho muita consciência de respeitar as posições e de cada um e as decisões que Deus respeita. Nós temos falado também, não estou ameaçando, eu estou já preparando essas pessoas que estão ausentes, líderes que são pastores e pastoras, que não mudarem a sua presença em setembro, não serão consagrados. Não dá para continuar. Eu repito, aqueles que estão doentes, os que trabalham, a gente entende, mas os que abandonaram, não vêm mais, não tem mais nenhum interesse, não tem condição. Não sei, talvez a pergunta, para que ele quer ser pastor? Para não vir na igreja? Para não participar de nada, não se envolver, não ser atuante na obra? Não tem outro objetivo. Está chegando, então no mês de julho, tem mais agosto, e deve começar agora, próxima semana, as inscrições para o Impacto de Profetas. Você já vai poder inscrever-se, né, no Impacto de Profeta. Estamos alertando. Nossas principais programações, já tem alguns, já tem ajustes, outras a gente precisa ajustar, mas algumas já tem ajustes, né? Dia 11 e 13 essa semana, Congresso de Jovens, né, vai ser realizado. Vai começar no Aristóteles e vai terminar no culto à noite da igreja. Não deixe de participar. Dia 11 e 13, parece que eles botaram 12 e 13, eu não sei. Mas no final de semana tem. Vamos apoiar. Bases, perdão, e sedes. Não é só pessoal da base, todos juntos. Não tem programação nas bases, a programação da base vai ser na igreja, junto com os jovens, apoiando todos nós, os que não tiverem problema de enfermidade, doença, estarem lá apoiando os jovens nessa programação especial. Dia 18, a nossa reunião, eu vou mudar essa reunião ministerial, dia 18 de julho, que é uma data, como nós mudamos o aniversário, provavelmente vou mudar essa data para outra semana. Eu vou confirmar até o final dessa semana. No dia 19, dia de viver o mês, lá na base do pastor Eric e Roskelly, estaremos lá, os dois estão acamados. Falei com a pastora Roskelly, muita virose, muita gripe, ela está melhor, mas o pastor Eric também, estão se recuperando. E outros, pastora Keissa, outros, vários estão com virose, estão se cuidando, né? Mas todos nós, dia 19, vai ter uma programação maravilhosa, né? Atendimento social, vários trabalhos sociais, um trabalho realmente de evangelização, e terminando, claro, culto à noite de pregação da palavra. Eu não vou pregar, vou pregar os pastores, né, mas estaremos lá apoiando essa programação maravilhosa. Dia 28 ao dia 3, a busca da presença de Deus, né? Convidando todos os pastores e pastoras. Aqui não vai ser até no domingo, vai ser até na sexta-feira, né? Que no sábado e domingo tem programação dos jovens, eu não quero atrapalhar, e domingo também não quero atrapalhar as programações. Dia 28, a semana, segunda a sexta, teremos dia da busca, estaremos lá orando às 18 horas, todos os dias, os pastores e pastoras e quem quiser participar, estaremos buscando a presença do Senhor. Dia 1º de agosto, Nefão, com o profeta, nosso Nefão está maravilhoso, uma grande experiência, não só o estudo da palavra de Deus, a louvor, a adoração e depois a confraternização que fazemos com todos os presentes nesse momento, grande coinonia e participação. Não esqueça, dia 1º de agosto, o nosso Nefão, dia 25 a 31, de novo, nova
busca da presença de Deus, já preparando-nos para o impacto do profeta. Teremos 2 meses subsequentes, dias de buscar a presença de Deus. Estaremos orando de 18 horas a 19 horas, 1 hora por dia. Estaremos na igreja clamando a presença, de segunda a sexta, a presença de Deus, né? Teremos no dia 15 a 24 o aniversário da igreja do mês de agosto. Estamos realizando aqui, marcou um bocadinho, né? Pegou o mês de setembro, porque pega setembro também. Não pega setembro, eu marquei aqui errado, mas agosto temos dia 15 a 24, 28, o aniversário da MIPBank. Mudamos do mês agora de julho para agosto, a comissão está trabalhando e atuando. E em setembro, dia 6 a 8, parece que não, já está bem aí, impacto de profeta e consagração ministerial para o ano de 25, 26, terminando 25, né? E começando de 26, vão abrir as inscrições agora na próxima semana, já comece a pagar e esteja lá nesses momentos especiais de liderança. Já falamos sobre o Congresso de Jovens, participação de base e sede todos juntos, maravilhoso. Nosso aniversário dia 15 a 24 de agosto, se Deus nos permitir, com a graça e amor, 33 anos, estaremos lembrando, evangelizando, fazendo culto na rua, na praça, na quadra, no centro cresceu, a comissão está vendo. Teremos a marcha para Jesus. São momentos especiais. Nunca desista. Prossiga em viver com Deus. Não abandone, não vire as costas, não caia no equívoco, no erro de sair da presença. Texto central, Êxodo 14:15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esta é a palavra especial. Dia 19/7, o dia de viver o mês, na base do pastor Eric e pastor Rosiquelli. Igreja todos juntos lá, participando da ação social, participando do evangelismo, né? E à noite, encerramento com um grande culto, pregação da palavra de Deus, apelo, né? Salvação de vidas. A palavra é esta, o pregador ou a pregadora desse dia, que Deus possa usá-los de forma extraordinária e maravilhosa. As outras datas, a data do pastor Maclode vai ser mudada, porque vai ser a data do aniversário da igreja. As demais continuam. Estou esperando a comissão se reunir para definir essa nova data. São as datas de outras bases que nós teremos no dia de viver o mês. E você que tem NEFs, que não está inscrito ainda, não escreveu, escreva seu NEFs. No boletim da igreja tem o QR Code. Pegue o seu celular, leia o QR Code e escreva o seu NEFs. Temos até o momento 50 NEFs funcionando. Queremos atingir 100. Por isso, pedimos o seu apoio, sua ajuda nesse ministério. Nosso tema, que está encerrando esse mês: nunca desista, prossiga tendo a família como projeto indissolúvel de Deus. E o tema da ministração de terça-feira: o casamento é o projeto para a felicidade do homem e da mulher. O casamento é um projeto de Deus, eu não botei aqui, mas é um projeto de Deus para a felicidade do homem. Puxa, pastor, esse tema, o título vai contrário. Muitos relacionamentos estão vivendo hoje. Claro, entendo isso. Mas por isso que o pregador e a pregadora precisa ressaltar esse projeto magnífico que Deus construiu na terra para a felicidade do homem, para a realização do projeto, os próprios ideais de Deus. A família existe, o casamento. Primeiro, para atender os projetos e ideais de Deus, e para a felicidade do homem e da mulher. Alguém já poderia, de forma antecipada, dizer: então, se eu não estou feliz, eu separo. Não é essa. Não vá por esse caminho. Por isso que nós vamos ler Marcos, as palavras de Jesus. Mateus também estão assim, Lucas, mas preferi Marcos 10, de 6 a 9. Mas no princípio Deus criou, os fez homem e mulher. Por essa razão, disse a palavra, desde o Gênesis,
Jesus está repetindo as palavras de Gênesis, Paulo depois repete lá na frente. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Não são dois, poxa, são um. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, nosso coração ao ler a palavra santa do Senhor. Jesus, nesse texto, está ensinando sobre o casamento, claro, a explicação do texto, é claro, citando a narrativa desde a criação, da formação, de sua criação no livro de Gênesis. O casamento tem a sua origem. Sempre nós afirmamos, os irmãos já ouviram várias vezes eu realizar casamento. Casamento não é uma criação humana, não é uma invenção do poder legislativo, do judiciário que não era para fazer lei, agora está fazendo, uma bagunça desordenada, nem do executivo. Não é invenção. Casamento tem origem na parte de Deus. Sempre foi assim. Ele enfatiza a Deus que a intenção original, o texto, o Gênesis enfatiza que a intenção original de Deus era e é que o casamento fosse uma união permanente, isto é, sem divórcio, entre o homem e a mulher. E isso aconteceria quando os dois se tornassem, diante da presença do Senhor, um com propósito, um com ideal, um com objetivo. E que essa união não deve nunca ser desfeita por qualquer intervenção ou situação humana. Por isso que eu já li para os irmãos, vou ter aqui, Malaquias 2, Deus odeia o divórcio. Sim, senhores, odeia, diz a Bíblia. Jesus apela para o relato da criação em Gênesis, onde Deus instituiu o casamento como uma união entre o homem e a mulher. Não existe desvio e erro. O casamento bíblico é feito pelo homem e é feito pela mulher. Ou a mulher e o homem. Homem com homem não tem na Bíblia. Os homens podem criar as leis que eles quiserem, mas o ideal da Bíblia, o projeto da Bíblia foi entre macho e fêmea. Não, fora disso é desvio e é erro. Jesus apela para o relato da criação de Gênesis, onde Deus instituiu esse casamento entre o homem e a mulher. Esta passagem também descreve a união matrimonial como a mais íntima, mais próxima possível, onde o marido e a mulher, ou a mulher e o marido, tornar-se-ão uma só carne, embora sendo dois, mas pelo casamento e pela aliança diante da presença de Deus, se tornarão uma só carne, simbolizando assim, caracterizando assim a unidade e a indivisibilidade, isto é, sem divisão, sem separação, da relação, da vida do casamento. Casal, poxa pastor, mas estamos tão diferentes. O casal precisa trabalhar para que essa indivisibilidade ou indivisibilidade, a unidade seja construída. Esse é o ideal de Deus para a felicidade. Jesus também deixa claro que o casamento, sendo uma instituição divina e não humana, nunca poderá ser desfeita pela vontade humana, pois o projeto original de Deus é que eles estejam juntos até que a morte seja a causa da separação. Também, ele estabelece que a separação ou o divórcio, nesse texto, não faz parte do plano original de Deus no casamento. Isto é,
o divórcio existe por causa da incapacidade humana em situações de lidar com a vida a dois, ou, na sua grande maioria, por causa da má escolha ou da escolha errada. Mas o projeto original de Deus é sem divórcio, é casamento para sempre. Jesus também cita, e aí o pregador, estou falando isso, o pregador precisa ler esse texto todo, eu estou lendo um pedaço dele, de 6 a 9, de 10, mas eu aconselho você a ler todas as palavras de Jesus, porque esse contexto está inserido no texto antes e depois também. Ao mesmo tempo, Jesus cita Gênesis, já falei, e reforça a ideia que o casamento é uma união sagrada estabelecida por Deus com o propósito de ser permanente, duradouro e nunca transitável ou passageiro, mas contínuo. Também enfatiza Jesus no texto a importância da existência a existência para a fidelidade e do compromisso, a fidelidade como um compromisso no relacionamento indissolúvel. Para que esse relacionamento seja duradouro, a fidelidade precisa estar inserida na vida e no relacionamento a dois. Foi esse o projeto original da criação de Deus do casamento. A felicidade é um dos propósitos originais de Deus para a existência do casal na terra. Deus não fez o casamento para o homem ser infeliz, para a mulher ser infeliz, para ambos serem infelizes. Casamento, além do projeto ideal de Deus, ele existe para que o homem e a mulher desenvolvam a felicidade. Por isso, não podemos esquecer, diz aqui a palavra, não podemos esquecer para que o casamento, sendo ele criado, sustentado pelo próprio Deus e com objetivos claros a serem alcançados dentro do casamento, eu e você não podemos esquecer esses propósitos. Por isso, o casamento não pode ser feito à revelia, de qualquer jeito, de qualquer maneira, por causa de uma noite que eu conheci um cara que eu nunca vi na vida, ou conheci uma mulher que eu nunca vi e dali quero realizar um casamento. O casamento não pode ser feito dessa maneira à revelia. Não pode ser feito às pressas, à correria. Casamento, eu sempre digo, não ficou para resolver problema de vida, de pecado, antecipação, vida sexual antes do casamento. Não ficou, isto é, de qualquer maneira, de qualquer forma, ou como muitos estão realizando sem nenhum preparo. O cara não tem aonde cair morto e quer casar e constituir uma família. Se ele não tem nenhum sustento, nenhuma responsabilidade e condições de sustentar a esposa e os filhos, criando assim grandes problemas, criando assim grande dificuldade. Por isso está escrito na palavra que nós lemos, mas no princípio da criação, Deus o fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará a sua mãe e seu pai e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas só uma só carne. A origem, ou a sua origem, ou a origem do casamento, é para cumprir o propósito de Deus e para que o homem e a mulher sejam felizes. Mas alguém perguntaria ao pregador que está estudando e vai estudar, debruçar, buscar na Bíblia respaldo. Pastor, como é que eu posso atingir esse propósito de Deus de ser feliz e não a infelicidade que muitos estão vivendo hoje? Como é que eu construo? E aqui eu cito, como sempre faço citações, e aí fica a seu critério. O pregador, com certeza, quando começar a ler, Deus vai falar ao coração dele outras características. Mas para você ser feliz, primeiro, case com alguém
que seja a vontade de Deus. Não tem como um casamento ser feliz se a pessoa com que você casou ou vai casar. Isso é interessante, pregador. Tem muitos jovens. Não só fale para os que já são casados. Os que já erraram alguns, os que acertaram, amém. Mas os que vão ainda, tem muitos jovens assim. Aliás, os jovens, tem mais jovens no nosso culto, assistindo o culto, que pastores e líderes, como diz o Boris Casoy, que é uma vergonha. Eu estou nos cultos lá na igreja no começo, porque depois eu tenho gabinete, reunião e gabinete, com pessoas que querem conversar comigo. Por isso, pregue para aqueles que ainda não casaram e vão casar. Para um casamento ser feliz, escolha alguém que é a vontade. Aí o pregador vai atrás dos textos, o que é a vontade de Deus, como é que se descobre a vontade de Deus, como é que eu sei, isso aqui não dá para eu falar. Segundo, para um casamento ser feliz, não se case começando errado. Começando errado com pecado. Isso é, não se envolva na imoralidade do sexo. E aí vai casar com a mulher porque você acha que é a mulher sexualmente ou o homem sexualmente lhe satisfaz. O casamento não pode ser só feito em cima de sexo. Os que casaram e esteve casados sabem que o sexo é muito importante, mas o sexo não é a sustentação do casamento. Não faça essa besteira. Então não comece errado. Como eu ouvi dos meus mestres, que começa errado, termina atrás. Por isso, segundo, para um casamento ser feliz, não comece errado. Faça as coisas certas. O que começa errado tem final trágico. Terceiro, para um casamento feliz, aprenda a amar a sua esposa. Puxa, pastor, minha esposa tem um monte de defeito, meu esposo tem um monte de defeito. Quem amar, quem vai para o seminário de casais tem ouvido isso. É uma questão de decisão. Só ama quem decide amar. E quem quer amar. Por isso, tome a decisão de amar a sua esposa. Veja aí o pregador, as qualidades, não olhe só os defeitos. Veja quem ela é, quem ele é. Lembre-se de como vocês começaram. Há uma série de qualidades que o pregador, acredito, que vai buscar para aprender a amar. Terceiro, para o quarto, para um casamento feliz. Aprenda a viver na presença de Deus. E nunca longe dele. Quem se afasta da obra de Deus, se afasta da presença de Deus. E quem se afasta da presença de Deus, dificilmente encontrará felicidade. Não há felicidade sem a presença de Deus. Por isso, você quer fazer um casamento feliz? Chegue-se a Deus. Diz a palavra do Senhor, o profeta: chegai-vos a mim, Tiago. Mas o Velho Testamento também tem esse profeta. E eu me chegarei. Quinto e último, para você ter um casamento feliz, queira conhecer o seu esposo e a sua esposa. Isto é, descubra o que ela gosta. Eu sempre digo aqui que casamento não é eu ser feliz, não é eu ser egoísta, é eu querer fazer a outra pessoa feliz. Quem casa pensando só em si, descobrirá o casamento uma grande frustração. Quem casa pensando em fazer a pessoa que você ama feliz, vai descobrir uma mulher ou um homem que vai querer também fazer com que você seja feliz. Não há casamento feliz quando o egoísmo predomina. Isto é, queira ser feliz. Queira ser feliz e não fazer alguém feliz. Isto é, certo aqui. Queira ser feliz fazendo alguém que você ama feliz e não querendo você ser feliz, pensando só em você. Se você quer ser feliz, faça com que o seu cônjuge descubra o que ele gosta e faça aquilo que ele gosta para ele ser feliz. Provavelmente 99,99 ele vai trabalhar ou ela vai trabalhar para que você seja feliz. Acredito que um dos maiores problemas dentro do casamento atual é que a maioria deles estão sendo feitos em cima de sentimento de paixão e não em cima do amor. A Bíblia nos orienta, maridos, amai as vossas mulheres. E Paulo, continuando o texto, diz: mulheres, amai os vossos maridos. Amar é uma questão de decisão pessoal. Lute pelo casamento e tire
a ideia do inferno, aqui o pessoal está errado, a ideia do inferno, vinda da parte do inferno, que é o divórcio. Lute para o seu casamento ser feliz. O que Deus uniu, diz o texto, ninguém separe. Queira ser feliz. Lute, ore, busque a felicidade do seu casamento. Maravilha. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. Volto já já para a ministração de quinta-feira.